na transmissão e acabou ficando aí somente o logo de Kardec aí não ficou a minha câmera principal, mas de qualquer forma o áudio vai ficar gravado e vocês poderão aí atentar para o pedido que eu fiz a todos vocês que não deixem de estudar o Livro dos Espíritos, tá bem? Esse livro que nós vamos estudar hoje, o Livro dos Médiuns, contém 354 páginas. É este livro aqui, olha, que nós estamos utilizando, tá bem? É da editora LAC. Eu não estou fazendo propaganda da editora não, mas eu estou há mais de 50 anos dentro da doutrina espírita, e a primeira casa espírita que eu frequentei já comprava somente livros da editora LAC, porque eles são primorosos na confecção do livro, na confecção da capa e, sobretudo, no autor, no tradutor dessa obra, que é José Herculano Pires. O professor José Herculano Pires, ele tem um conhecimento muito grande. Ele é, na minha opinião, um dos melhores tradutores da obra de Kardec. Ele é muito fiel à obra de Kardec. E a LAC faz questão de colocar aqui na capa deste livro versão inalterada do original. Vocês podem verificar aí, quem tiver o livro da LAC, dessa edição. Essa edição é de número, deixa eu verificar aqui, eu esqueci de fazer essa anotação. Não estou conseguindo encontrar. 28ª edição. É a edição que nós estamos usando. A 28ª edição da LAC. Tá bem? Foi lançada em abril de 2013, essa edição aqui. Tá? São, então, 354 páginas que nós vamos estudar a partir do dia de hoje. E nós vamos levar aproximadamente algo em torno de 1 ano e 8 meses a 2 anos, aproximadamente, estudando esse livro. Tá bem? Ficamos à inteira disposição para tirar qualquer dúvida dos companheiros. Por favor, entrem em contato pelo Facebook ou pelo YouTube ou através do telefone que está lá no Facebook, meu telefone celular. Podem entrar em contato. Nós estamos à inteira disposição de todos vocês para ajudar no entendimento da obra de Kardec. É o nosso propósito. Bem? Então, o Livro dos Espíritos será lançado em 18 de abril de 1857. É o livro que abre, vamos dizer assim, a doutrina dos Espíritos para o nosso mundo. 18 de abril de 1857. Dia que no Brasil é comemorado o Dia do Espírita. Tá? E o nome está errado. O nome correto seria Dia do Espiritista. Se o espírita tivesse o cuidado de utilizar-se das palavras adequadas para nominar aquilo como deve ser nominado, nós não seríamos chamados os espíritas, e sim os espiritistas. Porque espírita é tudo aquilo que se refere à doutrina. E espiritista é aquele que adota os princípios da doutrina espírita. Tá bem? Então, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, o que é o espiritismo, que é um opúsculo, que é um livreto retirado com explicações sobre o Livro dos Espíritos, para facilitar o entendimento do Livro dos Espíritos. Tá bem? 1859, e o Livro dos Médiuns, que nós vamos estudar em janeiro de 61. Antes disso, nós temos em 58 o início, tá? A fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a primeira edição, em janeiro de 58, a primeira edição da Revista Espírita. Tá bem? Só para pontuar as datas aí, que é importante para o nosso conhecimento. Eu sempre gosto, nos nossos estudos, dar sempre duas definições importantes, que frequentei muitos centros espíritas e nenhum centro espírita se fala a respeito disso. O espírita fala a doutrina espírita, codificação e tal, mas o pessoal não sabe definir o que é isso, não sabe o que significa exatamente uma doutrina. Então, o que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que compõem um sistema, que pode ser filosófico, religioso ou político. No nosso caso, filosófico. Tá bem? Por isso que a nossa doutrina, o espiritismo, é chamado de doutrina espírita, porque é um conjunto de princípios.
tá bem? Que compõem esta doutrina. Doutrina vem do latim, doutrina, ensinamento ou conjunto de ensinamentos, e sistema, do grego sinistanai, colocar junto ao mesmo tempo. Tá bem? Então, sistema, compõe um sistema, que é coloca-se junto ao mesmo tempo um conjunto de ensinamentos para compor a nossa doutrina, ou um sistema religioso ou um sistema político. Tá bem? Isso é doutrina, isso é a definição de doutrina. E o que é codificar? Eu já comentei aqui uma vez que eu vi um palestrante uma vez dizer que Allan Kardec codificou, o que é um grande absurdo. Codificar é completamente diferente de codificar. Codificar é colocar em um código, ou seja, esconder. Né? Kardec não fez isso, foi o contrário. Tá bem? Kardec codificou. O que é codificar? É a ação de transformar um determinado código, colocar num só sistema aquilo que estava separado. Bem? O Espiritismo não inventou nada, não inventou os médiuns, não inventou os espíritos, não inventou os médiuns, não inventou nada daquilo que está dentro da doutrina espírita. Todos os princípios morais da doutrina espírita estão nos princípios morais de Jesus. Pegar o Evangelho de Jesus e esmiuçar aquele conteúdo, como esmiuçou, por exemplo, os princípios morais de Jesus em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez isso, vocês vão ver que todos os princípios morais estão contidos dentro da moral de Jesus. Né? E a manifestação dos Espíritos, ela se encontra na humanidade desde sempre, desde os primórdios da humanidade. É só pesquisar através, por exemplo, dos filósofos gregos e de outros filósofos, né? Nós vamos verificar que todos eles referem-se à manifestação dos espíritos, né? ao surgimento dessas manifestações. Também pode procurar Platão, Sócrates, todos eles, né? Epícoro, todos que vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que eles se referem, é claro que não com as palavras que nós os utilizamos. E Kardec teve o cuidado, como pedagogo que era, teve o cuidado de dar nomes específicos para as coisas a serem estudadas, porque assim você organiza de tal forma o pensamento e a transmissão do pensamento e a transmissão do conhecimento. Isso é o papel do pedagogo, colocar em ordem, de tal forma que esses ensinamentos possam ser aprendidos por todas as pessoas. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma obra de filosofia de um filósofo qualquer, eles fazem exatamente o inverso. Eles complicam a forma de pensar de tal maneira que poucos são aqueles que conseguem entender aquilo que ali está escrito. É uma ginástica mental e de raciocínio para poder entender aquilo que os filósofos escrevem. Kardec teve a sabedoria e a capacidade, além de sabedoria, a capacidade de criar um sistema filosófico de tal maneira que, mesmo que a pessoa tenha uma inteligência diminuta, pouco desenvolvida, vamos dizer assim, com pouco esforço ele consegue entender a doutrina espírita. É muito fácil de entender, é só querer entender. Não é? É claro que vai exigir da pessoa, ou exigia até alguns anos atrás, né, estudar a doutrina espírita com um dicionário do lado. Hoje você pode estudar aí com o celular do lado e acessar o Google para saber o valor das palavras, o que é muito mais simples e muito mais fácil. Você não precisa nem digitar nada, né? Você fala com o Google e ele te dá as respostas ali de bate-pronto, né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Tá? Não é uma ciência fácil. Kardec fala isso no livro O que é o Espiritismo. Eu nunca disse que esta era uma ciência fácil. Não é. É preciso entender por que não é fácil. Embora seja facilmente compreendida. Ela não é fácil porque ela quebra paradigmas. O que é um paradigma? Um modelo. Ela quebra esse modelo. Tá? O modelo estabelecido até hoje, de 2000 anos para cá, aproximadamente, 1900 anos para cá,
ela estabelece determinados dogmas, determinados princípios religiosos, e esses princípios são quebrados. Daí a grande oposição sofrida pela doutrina espírita em todas as épocas, desde o seu surgimento, em função disso. Tá? Porque você, além de quebrar esses paradigmas, você tira prestígio social, político, econômico dessas pessoas que vivem desses paradigmas, que vivem desses modelos. Tá bem? Então, codificar é a ação de transformar em um determinado código, colocar em um só sistema aquilo que estava separado. No caso, Kardec reuniu em um código as leis naturais, em uma linguagem acessível a todas as criaturas. Né? Codificar, do latim codex, é livro principalmente de leis, mais a palavra ficar. Tá? Então, Kardec reuniu as leis naturais que regem a vida do homem, é fundamental entender isso. Tá? Isso é toda a base do Espiritismo, é explicar as leis naturais. Por que acontece nas nossas vidas o que acontece? O porquê das vicissitudes humanas, o porquê das doenças, da perda da fortuna, da perda de entes queridos, enfim, tudo aquilo que compõe a problemática humana. Por que isto acontece? Se Deus é justo, por que o homem sofre? Se eu sofro, eu quero saber por que eu sofro. E é isso que explica as leis naturais. Como elas agem na nossa vida. É fundamental entender isso. É fundamental para que nós possamos adquirir uma fé raciocinada. Porque a fé ela só é sólida se ela for raciocinada. Se eu não conseguir raciocinar na minha fé, se eu lastrear a minha fé apenas em palavras, em crenças, um dia eu vou perdê-la. Ou eu poderei perdê-la de alguma forma. Um evento qualquer, uma situação qualquer, um contratempo qualquer, eu vou deixar de acreditar em Deus. Eu briguei com Deus. Muita gente fala assim, eu briguei com Deus. Estou brigado com o homem. Por quê? Aconteceu isso, eu achei que está errado. Né? Ou então inventam lá uma musiquinha qualquer, diz que Deus é um cara brincalhão, tinha tanto lugar para jogar, ele jogou ele numa favela. Aquela musiquinha do Chico Buarque, acho que não sei lá, um desses carinhas aí. Né? Então, é isto, é a falta de conhecimento das leis naturais. Porque encaram a Deus, veem a Deus como um homem. Ele não é um homem. Ele nem está dentro da natureza, ele nem está dentro do universo. Porque se ele estivesse dentro do universo, ele seria criatura e não criador. É importante saber disso. É importante nós entendermos isso. Aliás, o grande propósito da existência do Criador, né, o grande propósito dele são os espíritos. Quem são os espíritos? Os homens e aqueles encarnados e desencarnados. Somos nós. Este é o grande propósito, o grande fundamento do Criador, somos nós. Nós somos o objetivo dele, a razão pela qual ele existe. Não é? É como se um rei de um grande reino, né, não tivesse súditos. Né? Ele governasse para as pedras, para as árvores. Que sentido teria? Então o Criador, por uma razão que nós desconhecemos, na nossa ignorância, na nossa pequenez, na nossa falta de entendimento, né, nos criou para ter um propósito, e o propósito é tornar a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas felizes. Amém? Então, essas duas definições são importantíssimas para que nós tenhamos o conhecimento a respeito do que significa doutrina e do que significa codificar. Tá bem? Então, na contrapágina desse livro, nós temos lá Allan Kardec, Espiritismo Experimental. Alguém colocou aqui Espiritismo Experimental, porque isso no original me parece que não tem. O Livro dos Médiuns, aí sim, aí é de Kardec. Entre aspas, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Ou evocadores. Pode ser traduzido também doutrinadores como evocadores. Tá bem? Ele diz assim, que este livro, ele está dizendo a respeito do livro, contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade,
as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Aqui tem uma nota da editora que diz: revista e corrigida com a ajuda dos espíritos, acrescida, desculpa, é uma nota de Kardec, perdão. Revista e corrigida com a ajuda dos espíritos e acrescida de numerosas instruções novas dadas na época a Allan Kardec. Contém 278 notas de rodapé feita pelo tradutor, pelo professor José Herculano Pires. A primeira, a tradução da segunda edição foi feita por Didier e companhia em Paris, 1862. Muito bem, mais adiante nós encontramos o índice com todos os capítulos. São 32 capítulos. O último capítulo é Vocabulário Espírita, que poucas pessoas dão importância, poucos estudiosos dão importância a esse vocabulário, mas ele é extremamente importante. O espírita devia dar mais atenção ao que Kardec propõe, né? E o professor José Herculano Pires, como abertura desse livro, vai fazer uma explicação importante também. Eu, com a permissão dos companheiros, vou ler essa explicação do professor. Deixa eu ver como nós estamos lá no YouTube. A Dulce falou que o livro dela é a 24ª edição. Muito bem, vamos lá. A explicação do professor. Este é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, em 1857, ele chama O Livro dos Espíritos de obra básica, tá? E não de obra fundamental. Nós podemos chamar das duas coisas. Ela é básica porque ela dá a base para o conhecimento espírita. Por que isso é importante? Não, são apenas palavras. Não são apenas palavras, tá? Quando você constrói um prédio, como é que você começa a construir esse prédio? Pelo teto ou pela base? Nós começamos a construir o prédio pela base. E esta base, nós temos que fazer ela muito sólida. Quanto mais alto é o prédio, mais sólida tem que ser essa base. Tá bem? Então, por que o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita? Ele é basilar. Por quê? Porque ele vai dar toda a estrutura para que o praticante do espiritismo, especialmente o médium, tá? É disso que nós vamos tratar aqui, mas todos, de uma forma geral, mesmo aqueles que não são médios, tenham uma base sólida para construir esse edifício de tal forma que lá na frente não se tenha problemas para compreender aquilo que está sendo ensinado. Nós tivemos um caso aqui na região, não vou citar a cidade, porque muita gente sabe, de uma pessoa que depois de 20 e poucos anos dentro da doutrina espírita, inclusive era presidente de uma casa espírita aqui na região, deixou de ser espírita, tornou-se evangélico. Uma vez vieram fazer essa pergunta para mim lá na Associação Jauense de Estudos Espíritas. Por que fulano e tal, depois de 20 e poucos anos, era presidente da casa, tornou-se evangélico? Falei, porque ele nunca foi espírita. Ele não tinha essa base. É essa base que ele não tinha. Tá? Então, dentro dessa base estão os fundamentos da doutrina espírita. Aí sim, é uma obra fundamental. Porque ela fundamentaliza, ela dá todos os fundamentos para que o espiritista ele possa regular o seu conhecimento por esta base e por esses fundamentos. É importantíssimo que se compreenda isso. Muitas vezes eu escrevo que obras básicas e tal, o pessoal critica lá na internet, não é básica, é fundamental e tal, é porque não fazem esse raciocínio, apenas isso. Tá? É semântica só? Não é só semântica. Tá? Tem fundamento, aquilo que o professor é um conhecedor profundo da doutrina espírita, chama o Livro dos Espíritos de obra básica da doutrina espírita. Então é fundamental que se entenda isso, é importante. Em 1857, Kardec lançou, em 58, um livrinho intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Se vocês não têm este livro,
É um livrinho que tem na internet, inclusive tem lá no nosso site, www.culturaespiritajaú.com.br. Tem toda a obra de Kardec, inclusive instruções práticas. Leiam este livro com calma, com cautela, com paciência. Leiam este livro, que lá tem muita coisa importante, muitas explicações que aclareiam e ampliam o conhecimento daquele que quer entender essa ciência. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Era um ensaio para a elaboração de O Livro dos Espíritos, que só pôde aparecer em 1861. Publicado este, Kardec suprimiu aquele. Apesar disso, 62 anos mais tarde, em 1923, Jean Meyer, então diretor da Casa dos Espíritas, resolveu reeditar o Instruções para circular juntamente com este livro, por considerar aquele livrinho útil à iniciação das questões mediúnicas. No Brasil, Caibar Schuttel, um grande divulgador, e divulgador como desencarnado até hoje, viu? Ele é um grande divulgador, foi o primeiro radialista espírita do Brasil, o primeiro espiritista a ter um programa de rádio. Aqui na cidade de Matão ele fazia programa em Araraquara, tá bem? Caibar Schuttel. Inclusive tem um centro espírita com o nome dele em Matão, bastante conhecido inclusive. Caibar Schuttel, em sua gráfica de Matão, lançou também o Instruções em Nossa Língua. A finalidade deste livro é desenvolver a parte prática da doutrina em sequência à exposição teórica do livro básico. Por isso, Kardec o considerou continuação de O Livro dos Espíritos, como se vê no frontispício. Mesmo porque, segundo declara na instrução, esse livro também pertence aos espíritos, não é obra de Kardec. Aliás, nenhum dos livros escritos, os 5 livros que dão base para a doutrina espírita, 5, nenhum deles é obra de Kardec. Nenhum deles contém ali o pensamento de Kardec. Bem, é todo ele obra dos espíritos e é uma revelação, ou seja, é uma verdade trazida pelos espíritos ao povo da terra para que este povo se esclareça. O grande propósito da doutrina espírita, desses 5 livros que dão base para a doutrina espírita, é o esclarecimento da humanidade. Esclarecimento importantíssimo, que é o de ensinar o homem que ele é um espírito imortal. A imortalidade da alma, tá? A sobrevivência do espírito é fundamental ser compreendida pelas pessoas. A maioria não acredita nisso. Ou se acredita, tem dúvidas, ou se tem dúvidas, é muito mal esclarecida essas dúvidas também, e não se atém. Existe muito preconceito em relação a essa ideia. Tá? As pessoas não se debruçam sobre esse conhecimento para poderem lastrear a sua fé e lastrear a sua vida nesse conhecimento. Porque isso muda tudo. Isso muda o comportamento, muda a forma pela qual nós encaramos a vida, muda a nossa responsabilidade em relação ao próximo e muda principalmente a nossa responsabilidade em relação a nós mesmos. É porque nós aprendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quer dizer, nós não somos daqui e nós não vamos ficar aqui. Estamos aqui temporariamente. O planeta Terra tem importância? Tem parcial importância na vida do espírito, porque se ele deixar de existir, o espírito que já existia e sobrevive a tudo, continuará existindo do mesmo jeito. Importantíssimo as pessoas entenderem isso, porque mudaria tudo, principalmente as nossas instituições. Seria fundamental as pessoas compreenderem isso. Este é o propósito da doutrina. Mostrar para o homem que ele é um espírito imortal. A sobrevivência da alma. Importantíssimo. Foram eles que o orientaram na sua elaboração. Eles que o reviram e modificaram inteiramente para a segunda edição em 1862. Ele lança em 1861. E depois, ele, com a ajuda dos espíritos, ele vai elaborar uma segunda edição
totalmente modificada, melhorada, ampliada. Não que ela estava errada, que a primeira edição estava errada, não, mas faltava coisas. Como Kardec era sozinho, ele, somente ele, construiu o edifício da doutrina espírita, ele tateava aqui, tateava ali, pegava uma informação aqui, uma informação e ia elaborando, com a ajuda dos espíritos aos poucos. Ele conta no livro Obras Póstumas, editado 21 anos depois do seu desencarne, que ele, na calada da noite, sozinho, na quietude da sua casa, os espíritos vinham conversar com ele. Vinham indicar, olha, está errado, tal coisa que você escreveu, está errado, corrija. E ele raciocinava naquilo que os espíritos falavam, ia lá e corrigia aquilo que ele escreveu de forma equivocada. Não que estava errada no seu conteúdo, mas a maneira de colocar, a maneira de se escrever, a maneira de fazer entender aquilo que estava colocado ali poderia ser melhorado. E os espíritos vinham e faziam isso. Tá bem? Eu estou dando sequência aí, não estou dando muita pausa, mas se houver alguma dúvida, por favor, parem que eu paro para alguma explicação. A Dulce Mortades, agradeço muito pela disposição em iniciar o estudo desse livro hoje. Espero poder participar de toda a leitura, sempre com o mestre Allan Kardec. Deus e os bons espíritos com todos nós. É isso mesmo, Dulce. Nós também temos o mesmo propósito. O Diniz está conosco. Ô, Diniz, obrigado pela sua presença, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Vamos lá, vamos dar sequência. Tá. A segunda edição, de 1862, foi aqui que eu parei, que ficou sendo a definitiva e que serviu para essa tradução. Apesar de escrito há 100 e tantos anos, o professor está colocando lá quando ele escreveu esse preâmbulo aqui, né? Nenhuma outra obra espírita ou não sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. Nem poderia, não é? Vem dos espíritos superiores. Não é? É uma verdade que vem dos espíritos superiores. Há autores espíritas que disseram que o espiritismo carece de muita confirmação, porque veio de espíritos que tinham conhecimento e de outros que não tinham conhecimento. Não é verdade. Uma análise totalmente sem fundamento. Totalmente sem fundamento, porque se vocês tiverem o trabalho de ler a introdução, o primeiro capítulo do livro A Gênese, é o Espiritismo uma revelação? Leiam, por favor. É um capítulo longo, mas que dá uma boa base para que nós tenhamos confiança na doutrina. É preciso adquirir esta confiança. Nós não podemos tatear com a doutrina espírita como tateamos com outras religiões. Embora o espiritismo não seja uma religião, seja uma ciência. Nós temos que ter conhecimento. É o fundamento da doutrina espírita. Que o espiritista tenha conhecimento. É preciso saber em que posição nós estamos em relação a esta ciência. E só vamos ter isso se nós nos debruçarmos com calma, com paciência, com perseverança sobre este conhecimento. Aí nós vamos adquirir esse conhecimento e isto vai solidificando esse conhecimento em nós e mudando a nossa maneira de pensar. Que nós somos, como qualquer outra coisa na natureza, nós somos passíveis de alteração para melhor. O homem é um diamante a ser lapidado. Para utilizar isso aí da expressão mais corrente, né, para se explicar qualquer coisa em relação ao ser humano, não somente espiritismo, mas nós somos um diamante bruto. Né? Nós temos, em princípio, duas qualidades, né, que é a inteligência e o pensamento, que elas vão se desenvolvendo à medida que o espírito progride, à medida que ele adquire conhecimento. Então nós vamos sendo elaborados. Nós vamos avançando no nosso conhecimento, avançando em conhecimento e modificando-nos em relação a tudo.
em relação à vida, em relação ao universo, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação ao próximo, ao amor do próximo, ao amor a nós mesmos, ao respeito que nós devemos ter por nós e pelas pessoas, enfim, em relação a tudo. Então, somente o conhecimento traz para o espiritista a solidez, a confiança na doutrina. É uma ciência que, como qualquer ciência, precisa ser conhecida, estudada. Isso vale para qualquer coisa, né? Imagine uma ciência qualquer. Se a pessoa não se debruçar sobre aquele conhecimento, vai ser um profissional medíocre que não progrediu. Estacionou ali e não progrediu, né? O que você é? Eu sou tal coisa. Mas é bom naquilo que faz? Não, eu tenho algum conhecimento e tal, mas né, não sou dedicado à minha ciência. É preciso dedicar-se. Tá bom? O espiritismo não é diferente. Fica a critério de cada um, é claro, não é? A dedicação ao estudo dessa ciência, mas é importante. Se você quiser ter confiança, muita gente falou para mim, era garoto, 20 e poucos anos de idade, falou, nossa, você tem uma confiança na doutrina espírita. É claro, o burrão aqui já vem de outras encarnações estudando isso aqui, sobretudo quando estava desencarnado. Eu tenho certeza disso. Né? Então, somente, não é que eu tenho mais confiança porque eu sou melhor que quem quer que seja, não. Eu devo ter estudado bastante, eu continuei estudando, vou desencarnar estudando a doutrina espírita, vou reencarnar, se Deus quiser, estudando a doutrina espírita, e vou solidificar cada vez mais essa confiança na doutrina espírita dentro de mim. Eu falo em função da minha própria experiência pessoal, né? Não há ninguém melhor ou pior do que quem quer que seja. Todos nós somos factíveis de adquirir essa confiança na doutrina espírita e nos espíritos superiores. Em última análise, em Jesus de Nazaré, um espírito puro que veio à Terra ensinar ou trazer os maiores valores, os melhores valores morais que nós temos conhecimento até hoje. Né? É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência. Notem isso. Da boca do melhor tradutor da obra de Kardec, que na minha concepção, é claro, tem outras pessoas, o seu Milton Felipe não tem a mesma opinião que eu, ele acha outros tradutores melhor que o José Herculano, mas na minha concepção, humilde concepção, inclusive, é um dos melhores, se não for o melhor, tá? Ele diz que aqui que é um tratado, o Livro dos Médiuns é um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, que não tem nada a ver com a ciência clássica. A nossa ciência clássica, ela pega um material qualquer a ser estudado, quando eu falo material, eu falo matéria. Bom, eu quero saber do que é feito um copo de vidro. Muito bem, pega o copo, leva para o laboratório, esmiuça a composição desse copo, tá? Derrete ele com fogo, sabe? Faz alguma coisa, e vai saber do que é composto o copo, não é assim? Não é assim que nós fazemos com os espíritos, não tem como. Não tem como pegar um espírito, levar para um laboratório e estudar aquele espírito da mesma maneira que nós estudamos matéria. Não há como. Como é que nós... Por quê? Isso é importante saber. Por quê? Porque o espírito tem vontade. E quando há vontade incluída no meio de uma experiência, este espírito pode ou não prestar-se àquele fenômeno. Vamos realizar hoje um fenômeno de materialização. Vamos realizar, vírgula. Porque o espírito pode se prestar a esse trabalho, ou por decisão dele, por alguma outra razão também, ele pode não se prestar a esse trabalho. Então Kardec teve que ter uma paciência, como dizia a mamãe, uma paciência de Jó, né, em pesquisar progressivamente, paulatinamente, com muita paciência, com muita atenção, tudo aquilo que ocorria, a todos os fenômenos, e anotar aquilo, né, ter o trabalho de fazer a anotação para poder tirar fruto das suas pesquisas, das suas observações, as leis, deduzir as leis que regiam os fenômenos. E baseado nessas leis, estabelecer esta obra. Esta obra é fundamentada em cima da pesquisa e observação.
além da contribuição teórica dos espíritos. Quer dizer, associou aquilo que os espíritos ensinavam à pesquisa científica e à experimentação. Compõe-se a obra. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade. Entendam isso. É fundamental entender-se isso. Kardec não nasceu pronto. Kardec era um ser humano como todos nós, tá? Sujeito a ser convencido ou não daquilo que os espíritos ensinavam, enquanto aquilo não coubesse dentro da racionalidade de Kardec, da sua inteireza como ser humano, tá? Da sua honestidade como pedagogo, ele não aceitava, simplesmente não aceitava. Fundamental que façamos isso. Fundamental. Todos nós, indistintamente, especialmente quando nós realizarmos experiências com os espíritos em trabalhos mediúnicos. O espírito pode vir todo melosinho, com conversinha boa e tal, mas, opa, peraí, não vou aceitar aquilo que você está falando de fim de conversa. Você vai ter que provar para mim que você presta. Pô. Como fazemos, como... presta eu acho que é uma palavra meio forte, mas você vai ter que provar aquilo que você está falando. Né? Tá certo? Como nós fazemos com os encarnados, da mesma maneira. O cara chega, uma pessoa um pouco observadora, um pouco prudente, não é porque o cara vem com uma conversinha melosa que ele vai cair na conversa. Aqueles que caem sabem o trabalho que dá depois para consertar aquilo que deu de errado. Não é? Assim são os espíritos, que os espíritos eles não são diferentes dos encarnados. São apenas os homens sem corpo físico, com os mesmos acertos e os mesmos erros de qualquer homem. Tá? Ali pode estar contido um espírito muito perverso. São os pseudo-sábios. Eles acham que sabem mais do que sabem e ditam obras, e médiuns e grupos de pessoas caem presas dessas obras. Tá? Exemplo, os 4 evangelhos de Rustang. Muita gente defende essas obras e tal. Na França, na Europa, não teve um adepto, ou muito poucos adeptos. Aqui no Brasil você tem aí um séquito de pessoas que vão atrás dessa obra, que não tem absolutamente nada de verdadeiro. Um homem interrogando, uma médium respondendo e um espírito. Olha como é completamente diferente da obra de Kardec. Nós temos vários médiuns, milhares de grupos espíritas no mundo, Kardec perguntando, todos esses grupos, milhares de grupos, perguntando e recebendo respostas semelhantes, não iguais. Conteúdo semelhante. Então, completamente diferente. O controle universal da comunicação dos espíritos é fundamental para embasar, né, a veracidade daquilo que os espíritos ensinavam. Quem não conhece isso, leia a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec relata como ele fazia esse controle. Tá? Sabe quem não aceita esse controle universal do ensinamento dos espíritos? Uma entidade, uma instituição, melhor dizendo, chamado FEB, Federação Espírita Brasileira. Eles não aceitam o controle. Como é que pode chamar-se Federação Espírita Brasileira? Tá bem? Então é preciso ter conhecimento, e os espíritas não têm o conhecimento para criar um senso crítico. Todo homem precisa, lastreado em conhecimento, na sua própria experiência pessoal de vida, criar senso crítico. Não é porque o fulano se diz Federação Espírita Brasileira que ele é melhor que quem quer que seja. Pelo contrário, nem federação e nem espírita. Porque ninguém criou igreja, espiritismo não tem igreja para ter uma federação. Nós não temos igreja. O espiritismo ele é cultuado no íntimo de cada um. No nosso íntimo, no nosso coração. Nós não precisamos de paredes. Nós estamos aqui, o grupo que está estudando, nós estamos em 6 pessoas, 3, 5, 7 pessoas. Nós estamos aqui ladeados por paredes, nós estamos aqui alguns a milhares de quilômetros de distância. Né? Nós não precisamos de paredes para estudar essa ciência. E muito menos de Federação Espírita Brasileira, principalmente aquela que não acredita naquele que criou a base da doutrina espírita.
tá bem? É só uma crítica para dizer que não apenas a Federação Espírita Brasileira, mas a todos aqueles que não têm conhecimento dessa ciência. Tá? Estão prestando um desserviço à doutrina espírita, um grande desserviço à doutrina espírita. Bem? E é tudo que nós não precisamos, de gente que preste desserviço a qualquer coisa, e principalmente à doutrina espírita. Então, essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. É disso que eu estava falando. Controle universal do ensinamento dos Espíritos. Introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, leiam. Se não leram, leiam, por favor. Esse método é explicado neste livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registros das sessões publicadas na Revista Espírita. As teorias explicativas dos fenômenos formulados por Kardec, com os dados de sua investigação e contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis. Basta um confronto entre as suas teorias e as formuladas pelos parapsicólogos atuais, para se verificar a solidez das primeiras, até hoje nunca desmentidas. Luiz, pois não. Só um detalhe, para não deixar passar batido. Sim. Agora você se referiu ao desserviço que a FEB presta. Uhum. Isso se reflete nas casas espíritas Brasil afora. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É uma consequência, né? Exatamente. As casas espíritas, elas são uma grande consequência desse desserviço dessa federação. Era só esse o parênteses aí, né? Sim. É por isso que nós temos 95% das casas espíritas que sequer estudam Kardec. A maioria tem Kardec como um ilustre desconhecido. Tá bem? Eu convido vocês, se vocês quiserem se dispor a estudar, na nossa página no YouTube, nós temos 8 vídeos que compõem um estudo chamado A História do Espiritismo no Brasil. É chato pra caramba, porque é um estudo. Estudo é estudo, né? Não pode ser... Não é romance. Romance que é bonitinho, né? Faz chorar e tal, o pessoal fica cheio de lágrimas e tal. Mas não é não, é estudo. E estudo é chato mesmo, tá bom? Mas é um estudo ilustrativo. Ele traz ali no seu conteúdo um ensinamento importantíssimo para que nós compreendamos por que o movimento espírita brasileiro, que não é um movimento espírita, tá bem? É chamado de movimento espírita, mas é aquilo que os homens fazem do espiritismo. O espiritismo não é uma coisa. O movimento espiritismo brasileiro é aquilo que os homens fazem do espiritismo. Completamente diferente, tá bem? É isso. Ele vai explicar o porquê isto aconteceu no Brasil. Por favor, façam esse estudo. Percam lá essas 8 horas e pouco, né? Percam não, ganhem, né? Esse conhecimento e vocês vão compreender, tá bem? O porquê. Se vocês quiserem, inclusive, nós podemos fazer esse curso aqui. É só vocês se determinarem. Podemos aqui. Eu tenho a apostila, eu tenho todo. Inclusive, eu tenho os 4 evangelhos de Rustang. Eles foram editados no Brasil pela primeira vez em 1920. Foi traduzido por Guilhom Ribeiro, e ele foi composto nas oficinas em Portugal, no Porto, porque o Brasil ainda não imprimia livros. Olha que interessante. Eu consegui a primeira edição, porque depois a Federação Espírita Brasileira malandramente tirou a crítica de Rustang a Kardec desses livros. Então, nas novas edições não tem a crítica, mas eu tenho a primeira edição com a crítica. Veja se pode uma coisa como essa, uma Federação Espírita Brasileira que lança um livro com uma crítica a Kardec. Mas é mais ou menos por aí a história. Um dia nós podemos marcar aí um sábado ou um domingo, né, 1 hora por semana e fazer esse estudo, se vocês quiserem. Tá bem? Fica aí a sugestão. Mas vamos lá. Até hoje nunca desmentidas. E a fragilidade das segundas. Diga-se de passagem que parapsicologia não é uma ciência. Tá bem? Parapsicologia, um exemplo típico é a teoria das aparições, que na atual parapsicologia constitui um emaranhado de suposições curiosas e nada mais. Enquanto neste livro se apresenta fundada em pesquisas, observações,
deduções rigorosas e explicações dadas por numerosas entidades espirituais em ocasiões diversas, por meios diversos e com todas as provas de seriedade e coerência exigida pelo método kardeciano. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. 2 pontos. A ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, seu início, as manifestações físicas, mas a finalidade é moral. E suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. Olha o grande objetivo da doutrina espírita. Tem a ver com manifestação física? Tem a ver como princípio, como fundo, e não como base, como a composição principal. Apenas como fundo. Tá? Deu início. O fundo, a base, a composição principal é a moralidade. Este é o principal objetivo da doutrina espírita. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos de comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens e as consequências nesta vida, e assim por diante. O leitor deve encarar este livro, portanto, como um tratado superior de fenomenologia paranormal, em que a fase metapsíquica e parapsicológica de pesquisas materiais estão superadas. Tem nada a ver com paranormalidade, não tem nada a ver com metapsíquica e não tem nada a ver com parapsicologia. Esqueçam isso, colocam de lado. Espiritismo e o resto. Tá? O espiritismo está fundamentado por ordem, por trabalho de um homem rigoroso em todos os aspectos de suas pesquisas, do seu trabalho, da sua observação. Rigorosíssimo em todos, tanto que não foi desmentido até hoje. Nenhuma das afirmações dos espíritos foi desmentida da obra de Kardec. O Livro dos Espíritos apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além. Mas tudo isso com critério e métodos científicos. Segundo o próprio Richer, o reconheceu ao se referir a Kardec no Tratado de Metapsíquica. O problema assim colocado, as pesquisas espíritas não se prendem aos fenômenos em si, ao mundo fenomênico ou material, e por isso mesmo exigem métodos diferentes dos utilizados nas ciências físicas. Aquilo que eu falei um pouco mais atrás, né, que a ciência clássica não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com a ciência espírita. São duas coisas diferentes. Uma trata das leis que regem o mundo material, das leis materiais, que também tem origem divina. Também? E a outra, o espiritismo, trata das leis que regem o mundo espiritual, das manifestações dos espíritos e a relação do homem com eles e deles com o homem. São duas coisas independentes. Por isso que nenhum cientista está apto a falar, a julgar o espiritismo sem o conhecimento da doutrina. Nenhum deles. É preciso ter conhecimento da doutrina espírita para se fazer juízo de valor sobre a doutrina. Quem falar sobre a doutrina espírita sem esse conhecimento é, no mínimo, volúvel, no mínimo, irresponsável. Para dizer o mínimo. A prova disso é que todas as pesquisas metapsíquica e parapsicológica nada mais conseguiu. Até agora, no tocante aos resultados positivos, do que referendar as teorias desse livro. Ficam chovendo no molhado, né? Em vez de estudar a doutrina espírita, ficam tentando criar teorias a respeito daquilo que já está escrito, daquilo que já foi pesquisado. Precisamos avançar a partir daí. Não retornar, a partir daí. É que as pessoas, o orgulho, a prepotência, a vaidade não permite, esse é o problema. Né? Para ajudar o leitor e o estudante a verificarem isso, o presente volume apresenta grande quantidade de notas de pé de página com instruções, indicações bibliográficas.
Assinado José Herculano Pires. Nós estamos a 5 minutos do encerramento dos nossos estudos de hoje. Eu não vou começar a introdução por motivos óbvios, né? Ela é bastante comprida e ela deve ser esmiuçada para que se possa entender aquilo que Kardec escreveu, tá? Que essa introdução ela foi escrita por Kardec, né? Aquilo que ele escreveu aqui, e para compreendermos com a profundidade necessária, esmiuçando essas explicações, essa introdução, tá bem? Então fica aberto aqui para alguma pergunta que vocês tenham, ou para alguma coisa que vocês queiram a Dulce Mortari, a respeito, acho que da proposta que eu fiz de estudar fazer o estudo do que a história do Espiritismo no Brasil, eu quero. Legal, já temos uma pessoa interessada. E a Marlene Branco escreveu: sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. De mim você está a pelo menos uns 700, 800 quilômetros. Não é? E não tem barreira, né, meu irmão? Graças a Deus nós podemos estudar a doutrina espírita com liberdade aqui, independentemente de distância. Aliás, os meios de comunicação de hoje não tem mais limite, né? Acabou a conversinha do cara, não, eu mando, que só eu tenho conhecimento, então acabou isso aí. Todo mundo pode conversar, todo mundo pode se esclarecer, é só procurar a coisa certa no lugar certo, né? Não procurar as besteiradas que existem por aí, ou as coisas fúteis, né, que existem na internet. Mas está aberto, temos aí mais 4 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. O único comentário que eu faço é que nós estamos adentrando nessa obra, né, que, assim como todas as demais, todos os 5 livros são teóricos, mas eu vejo no livro dos Médiuns o melhor exemplo da prática do Espiritismo, né? Eu vejo que aí no livro dos Médiuns nós temos uma exemplificação prática de como tratar, né, de como conviver, de como se aproximar do Espiritismo, né? Porque o livro dos Espíritos, a própria Gênese, o Céu e Inferno, que conta casos, enfim, todos eles são teóricos, né? São teóricos. E o livro dos Médiuns eu vejo que nós temos aí uma parte teórica, mas, acima de tudo, o caminho para a prática, né? Eu só queria fazer essa consideração aí, né? Sim. Eu só gostaria de lembrar a vocês o seguinte: existe um capítulo dentro deste livro, no livro dos Médiuns, que eu considero o capítulo mais importante para nós encarnados. Também é o capítulo número 23, da obsessão. Extremamente importante. Vai explicar ali como nós podemos nos livrar dos obsessores. Ah, mas eu não tenho obsessor. Tem sim. Todos nós temos. Todos os homens, indistintamente, todos os homens têm espíritos que o influenciam para o bem e espíritos que influenciam para o mal. Todos nós estamos sujeitos a essa influência, independentemente de ser espiritista, de não ser, de acreditar em doutrina espírita e não acreditar. O fato de você estar encarnado significa que você está sujeito a essa influência, independentemente. É por isso que Kardec vai dizer, mais adiante neste livro, que todos são, via de regra, todos são médiuns. Tá? Por causa disso, porque todos nós recebemos a influência dos espíritos. Então, o capítulo de número 23 vai ser aquele que mais nós vamos demorar para estudar. Embora todos os outros tenham muita importância, esse capítulo, na minha concepção, é um dos mais importantes que tem dentro desse livro, para explicar, para esclarecer o homem a respeito da influência dos espíritos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisão. Quando nós tomamos uma decisão na vida, dependendo da decisão, dependendo do momento e dependendo daquilo para qual essa decisão se dirige, né, ela vai influenciar em toda a nossa existência aqui na Terra e depois. O pior é o depois. Esse que é o problema. Não é?
Porque aí nós não vamos mais estar aqui para consertar, nós vamos ter que esperar uma nova oportunidade, encarnar novamente para corrigir aquele erro. Então, é importantíssimo nós atentarmos para isso, para as tomadas de decisão. Toda decisão tem consequência, boa ou má, toda decisão. Então, esse capítulo ele vai nos ajudar nesse sentido. Como os espíritos nos influenciam, por que nos influenciam? O valor das palavras, o valor das expressões, o valor do pensamento, né? Como nós devemos nos comportar, nos educar para corrigir, para orientar o nosso pensamento, para aprender a pensar com qualidade, para evitar o máximo possível a influência dos maus espíritos. Porque dos bons nós os temos constantemente. Quando nós não mandamos eles embora, né? Fazemos um monte de besteirada, eles vai esperar a gente melhorar para voltar. Eles voltam, mas vai esperar a gente melhorar para voltar, né? Mas normalmente Deus não nos abandona nunca, nunca, em momento algum da nossa existência, mesmo que nós cometamos os piores absurdos. Deus não nos abandona nunca, sempre através do nosso espírito guia, do nosso anjo da guarda. Ele vai estar junto conosco, nos inspirando os bons caminhos, nos inspirando os bons pensamentos, para que nós possamos tomar sempre boas decisões. Alexandre, mais alguma coisa? Tá bom. Érica, quer falar alguma coisa? Daniele, Celso? Não? Tá bom, eu espero que vocês aproveitem muito esse estudo. Nossa, eu ia perguntar o que o senhor considera mais importante no estudo do livro. Respondido. Legal, Dulce. Espero que realmente as respostas eu consiga responder, não é? Porque além de ser de extrema responsabilidade, a ciência espírita é uma ciência que requer bastante conhecimento para que a gente possa responder com qualidade. Então, sempre que ficar dúvidas, minha irmã, estamos aí à sua disposição para tirar essas dúvidas, se houver alguma dúvida. Tá bem? Muito bem. Não havendo nenhuma pergunta, não havendo nenhuma dúvida, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Podemos? Vamos lá. Então eu convido a todos para que esqueçam os seus encontros e desencontros desse dia, para nós mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso modelo e o nosso guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, nós nos dirigimos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns. Queira vosso amor, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos. E também, Senhor, ajuda-nos, supra a nossa deficiência, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.